Enfim, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos online. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Bom dia, Fernando. Sejam bem-vindos a mais um dia de nossa live devocional. Vou colocar aqui o tema da nossa live, enquanto a gente vai ouvindo aqui um louvorzinho. Vocês estão bem? Bom dia, dona Dadá, seja bem-vinda. E vou fixar o tema da live. E aí, meu amigo? Esse é o tema da nossa live de hoje, já tá fixado aqui. Hoje a gente vai falar de oração. Uau! Os cabelos aqui nos colas. A gente vai falar de oração. Amém? Orar é simples assim. É desse jeito. Você vai já entender. Por que orar é simples assim? Deixa só eu ajeitar aqui as coisas. Então, a gente começa. O texto que nós vamos ler hoje, ele está em Mateus 6, versículos 7 e 8. Então, se você puder, já vamos começar. Mais uma vez, bom dia, terça-feira, nosso segundo dia de devocional dessa semana. E hoje nós vamos falar sobre oração. O tema da live está fixado aí. Seja bem-vinda, dona Verônica. Orar é simples assim. Amém? E é mesmo. Não tem mistério para a gente orar, tá? O texto está em Mateus 6, 7 e 8. E eu vou ler aqui em duas versões, porque enquanto eu meditava nessa palavra, achei muito interessante como de uma versão da escritura para outra, algumas palavras mudam e elas se tornam ainda mais, elas têm ainda mais a ver com o nosso dia a dia. Amém? Então vamos lá. E fala o seguinte, deixa eu só ajustar a música para não ficar muito alto. Vamos lá. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? E agora eu quero ler para vocês em outra versão aqui, nessa minha Bíblia, que é a versão A Mensagem, que é uma versão contemporânea. E aqui fala assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe do que estão precisando, melhor do que vocês mesmos. Amém? Claro que o texto fala, óbvio, né, a mesma coisa, com outras palavras. Interessante nessa versão mais atual é que ele fala que as pessoas nem sabem o que é orar, se acham guerreiros de oração, mas nem sabem o que é orar, se utilizam de técnicas, de vendas e conselhos para conseguirem o que querem de Deus. E na verdade, a oração não é sobre isso, né? Até falamos ontem no devocional de ontem que você não precisa se mostrar para Deus, porque Ele sabe quem você é na sua essência, afinal foi Ele quem te criou. E dentro de você habita a natureza dele, o Espírito Santo dele. Então, o esforço que a gente faz aqui na Terra, normalmente para mostrar as nossas habilidades, para nos vender, para nos promover, que tá tudo bem, que é natural para o nosso processo humano, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa área profissional, enfim, não funciona com Deus. Eu até vi um vídeo muito interessante do pastor Lucinho, e eu vou repostar, em que ele falava assim: quando eu tento
Era um rios engraçado. Quando eu tento me mostrar para Deus, era algo nesse sentido que tinha tudo a ver com o devocional de ontem, que era um cara tentando se exibir numa corrida e ele acabava se distraindo, tropeçava e caía, ou seja, não dava em nada. E aqui é a mesma coisa, então a gente não tem fórmula para orar, a gente não tem programa. Por mais que eu venha aqui e diga para vocês como eu faço o devocional, como que eu costumo orar, mas não tem uma fórmula, né? Não tem um programa. E a gente não precisa utilizar técnicas para falar com Deus, porque Deus, primeiro porque Ele nos criou, segundo porque Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, Ele conhece as palavras antes mesmo delas chegarem na nossa boca. E aqui Ele nos adverte sobre isso. Então, esse texto, Jesus ele estava ensinando os discípulos a como orarem. E aí eu queria que você pensasse aí, falar com Deus é fácil para você ou você encontra dificuldades? Será que você acha que é difícil falar com Deus, que você não é uma pessoa de oração, que você não sabe orar? E a oração, por isso que o tema da live hoje é orar é simples assim, eu não estou desmerecendo a oração, tá? Eu estou falando que ela é simples, não simplória, não sem valor. Simples porque, como eu falei ontem também, eu já tenho repetido muito isso, as coisas de Deus, elas são simples. Nós é quem as complicamos. E orar, ela é uma coisa simples. Orar é você conversar com Deus. Semana passada nós fomos convidadas a estar na mesa com Ele. Nós fomos convidadas a estar aos seus pés. Ele tem um banquete todos os dias para nós. E a oração é você aceitar esse convite desse banquete e ficar ali com o seu pai. Ninguém menos. Então, quem tem filho aqui, seus filhos, eles não chegam para você com cerimônia, de forma formal. Eles não te mandam um documento, né? Tipo, ao ilustríssimo Senhor, meu pai, gostaria de 1 minuto da sua atenção. Não, os seus filhos, eles chegam para você de forma rasgada, né? Tipo, pai, e tá com grito e manda o verbo. E às vezes você até gostaria de uma conversa mais de mesa com eles, porque é algo mais delicado, que vai requerer mais um posicionamento seu, que você vai precisar refletir, que você para você não ser pego de surpresa, mas nada disso acontece. O seu filho, ele não tá nem aí, ele vai lá e ele tá com o grito, pai, mãe, e pronto, né? E ele já começa muitas vezes a falar, até mesmo antes de você dizer, oi filho, ele já começa a falar. E isso é para nos mostrar que Deus, ele também é assim, ele tá aqui tão presente para nós, quanto você é para o seu filho. Bom dia, Tatá, sejam bem-vindos. Ângelo, Mona, sejam bem-vindos. Bom dia, Keké, seja bem-vinda. Que Deus, ele tá tão presente aqui pra gente quanto você pro seu filho. Bom dia, Amanda. E a oração, ela é isso, é você ter essa conversa simples com Deus. Nesse texto, quando Jesus ele estava ensinando os discípulos a orarem, ele começou dizendo, e quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, né, que foi o texto que eu li aqui em 2 versões. Porque às vezes a gente nem se dá conta e a nossa oração, ela fica ali, ela entra num ciclo vicioso e uma repetição, né? E aquilo que parecia ser uma oração se torna uma murmuração, de repente se misturou ali, você começa orando e você fica ali tão repetindo a mesma coisa, como um disco arranhado, e aquilo já parece uma murmuração, uma reclamação. Se Deus ele já sabe do que nós precisamos, então a oração ela não se trata das palavras que nós dizemos. Amém? O texto ele fala assim, o Jesus ele traz, né, os pagãos como exemplo, que ficam realmente repetindo as mesmas coisas, e que que eles pensam que por estarem repetindo a mesma coisa eles estão sendo ouvidos. E aí Jesus fala para os discípulos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai, ele sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus ele ensina ali os discípulos a orar, dizendo que Deus ele sabe
do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Amém? Jamile, então, se Deus sabe do que nós precisamos, para que então que eu preciso orar? Porque a oração, ela é essa conversa. A oração é o seu canal de comunicação com Deus. Eu já acredito que vocês já ouviram, e eu também, muito que quando você ora, você está falando com Deus, e quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E de fato a palavra ela é revelada, né? Então a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus viva. Quando você lê, ele está ali falando para você. Então, a gente não precisa se prender a palavras bonitas. Jamile, eu não sei orar assim como você. Claro que não, você sabe orar como você, e você não precisa saber orar como eu. Pra mim, eu nem sei se eu sei orar, eu só, abre a boca e fala com Deus como se você estivesse conversando com outra pessoa. Você é muito boa de conversar com seus amigos, com suas amigas. A mulher senta aqui, começa a conversar e fala, e fala, e fala. E quando é pra Deus, e quando é com Deus, você acha que você não sabe conversar. Eu te garanto que não. Que você pode, de repente, se comparar com a oração de outra pessoa, achar que você não ora daquele jeito, com alguém que você viu no YouTube, na igreja que você vai. E se você fizer essa comparação, de fato, porque você não é aquela pessoa, definitivamente, você é você. E o Senhor, Ele não quer ouvir as palavras daquela pessoa pela sua boca. Ele quer ouvir as suas palavras. Amém? Deus, e a oração, ela lembra que Deus, ele é santo e acessível. Gente, Deus é tão acessível quanto qualquer um de nós aqui, quanto a pessoa mais próxima de você. Falei ontem também, né, que Deus, ele não é aquele sujeito que está lá sentado num trono branco, com um cajado na mão, esperando você cometer erros para ele poder te julgar. Ele sim tem, ele está sentado no mais alto trono, no trono da glória, mas não é sobre isso. E Deus, ele é tão acessível. Essa distância que a gente olha para o céu, ela não existe, porque ele deixou o Espírito dele, e é o Espírito dele que intercede por nós. Então a gente consegue sim ter uma relação estreita e imediata com Deus. Gente, é imediata, é instantânea com Deus, por meio do seu Espírito. Tá? E ele não precisa, ele não quer que você fale as palavras de outras pessoas. Ele não quer que você fale como o pregador tal, que você ore como a irmã de oração tal, que você já viu no YouTube, que ela, não estou desmerecendo ela, mas eu estou dizendo que você também pode. Então eu também não posso pedir oração pela minha vida para as pessoas? Pode, você também pode pedir oração. Tem pessoas da sua confiança, pessoas que te lideram, pessoas que te acompanham nessa caminhada. Você pode pedir oração pela sua vida, por uma causa específica, mas saiba que a sua oração, ela também é poderosa. Amém? Que o Senhor, ele quer ouvir a sua oração. Muitas vezes tem coisa que o Senhor quer ouvir de você e que você terceiriza. Ora por mim nessa área, mas o Senhor quer ouvir de você. E como Jesus falou aqui, não é sobre palavras bonitas, é sobre você abrir o seu coração. E nem sobre formalidades. É sobre você dizer, Senhor, eu tô aqui, preciso conversar. E conversa. Quantas vezes você manda mensagem para um amigo seu, para uma amiga sua e diz, preciso conversar, vamos conversar? Então fala isso para Deus, Senhor, eu preciso conversar. E ele já tá ali, sentadinho, esperando por você. Amém? Ele nos ama incondicionalmente. E ele nos convida a conversar com ele de forma relacional. Gente, Deus é relacionamento. Deus, ele é relacionamento. Ele é nosso Criador. Ele sempre nos encontra exatamente no ponto em que nós estamos. Deus, ele não vai te ouvir só quando você melhorar em determinada área. Nossa, eu tô muito mal nisso aqui. Nem adianta, nem posso conversar com Deus porque ele não vai me ouvir, porque eu tô, arrebentado nessa área. Porque eu fiz um monte de bobeira. E, o homem, e é palavra dele, tá? Tá na palavra dele. O homem vê o exterior, mas o Senhor, ele conhece o seu coração. E o Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito.
Então, não julgue por aquilo que Deus não te julga. É claro que nós pagamos um preço pelas nossas ações, pelas nossas palavras, mas se livre do auto-julgamento, tá? Se livre do auto-julgamento, seja mais complacente com você. Então, não ache que Deus não vai te ouvir porque você fez uma M. De jeito nenhum. Ele tá ali sempre. Amém? Você não precisa se consertar para se achegar a Ele. Você chega para Ele do jeito que você tá. É do jeito que você é. Ele sabe de tudo. Ele conhece os seus pensamentos. No Salmo fala que Ele conhece a palavra antes mesmo dela chegar à boca. Então, tipo assim, falei mal de uma pessoa. Preciso me consertar antes de me achegar a Deus. Não se engane. Ele já sabia essa palavra antes de a chegar na sua boca. Jamila, então por que ele não impediu? Aí é onde você, na oração, também precisa entregar os seus pensamentos, as suas falas cativas ao Senhor, né? Para que o Espírito Santo desenvolva em você o domínio próprio. Depois a gente pode fazer uma live sobre fruto do Espírito. E você ter domínio próprio sobre as suas ações, sobre as suas palavras. E o Senhor, Ele também é Ele quem desenvolve isso na nossa vida. Amém? Nenhuma parte da minha e da sua vida assusta Deus. Nenhuma. Sabe aquela que ninguém conhece? Que você não tem coragem de falar para ninguém? Deus, Ele sabe. E Ele não se assusta. Porque Ele já sabe qual é a sua situação e do que você precisa. E não há outra pessoa que possa te ajudar, senão Ele. Amém? Que possa te ouvir e não te julgar, senão Ele. A oração é simplesmente conhecer a Deus, comunicar os nossos desejos, os seus desejos e ouvir Deus nos falar as suas verdades. Sim, né? Acabei de falar que somos responsáveis pelas nossas ações. Então, tem situações em que o Senhor, Ele vai sim te advertir, como quem é pai adverte seu filho. Amém? Quantas vezes a gente chega para uma conversa com os nossos pais, ou já chegou, ou os filhos, né? E aquela conversa, por mais que você se coloque à disposição deles, uma posição, né, de pode falar o que você precisar, se for algo que você vai precisar confrontá-los, você terá que confrontar. E tá tudo bem. E Deus, Ele também faz isso conosco, tá? Então, assim, nós precisamos nos manter ali para também ouvir de Deus a sua direção, o seu confronto, o seu conforto. Jamila, mas você disse que Deus, Ele não é aquela pessoa que tá ali para julgar. Não, de jeito nenhum. Só para isso. Mas Ele também vai te confrontar. E o confronto, ele sempre vai gerar crescimento. O Senhor, Ele não vai expor você simplesmente para você passar por uma situação ridícula. Não, Ele vai te confrontar e sempre o confronto dele é em amor. Amém? E sempre o confronto dele, ele vai gerar crescimento na sua vida. E Deus, Ele sempre vai ter verdades para falar pra gente. Sempre. E muitas vezes a gente chega para orar e fala, e na hora que Deus vai falar, a gente sai. Isso já aconteceu muito comigo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma situação real. Então, aproveita que você está ali sentada com Ele, você fala, você pede, expressa seus desejos, suas dores, suas alegrias, suas tristezas, tudo. Mas também ouve, porque Ele sempre vai ter um direcionamento para você. Ele sempre vai ter uma palavra para aquela situação que você está passando. Seja de alegria, seja de dor, seja de angústia, seja de medo. Ele sempre vai ter algo e Ele vai falar também ao seu coração, tá? Você chegue para Deus para glorificar o nome dEle, para louvar o nome dEle. Senhor, eu não tenho nada para te dizer, eu não estou precisando de nada. Senta para Ele e fala o quanto você o ama, o quanto você é grato por todas as coisas que Ele fez para você. Expressa palavras de amor, como o quanto
o quanto você o ama, o quanto você é grata. Expresse as palavras de gratidão. Amém? A oração, ela sempre será uma conversa dinâmica e contínua. A oração, ela não é um monólogo, onde só você fala. Você fala e o Senhor, Ele também fala com você. Ele também fala conosco. Então, hoje, o convite do Senhor é que a gente possa buscá-lo de forma honesta e autêntica. Como é honesta? Com seu coração. Rasgue o seu coração. Da forma que você não faria com ninguém, faça com Deus. E autêntica, seja você. Se você tem vontade de dizer, meu parceiro, mano, fala. O Senhor, Ele não precisa de formalidades, porque não adianta a sua boca formalizar algo para Deus e o seu coração dizer outra coisa. Ele conhece o seu coração. Amém? Então seja você na sua oração com Deus, seja você de uma forma que você não conseguiria ser com mais ninguém. Seja primeiramente com o seu Pai. Amém? Fale com Ele sobre o que está na sua mente. Senhor, eu não consigo parar de pensar isso. Eu não tenho domínio sobre essas coisas. Eu não consigo me livrar disso. Eu não sei por que eu penso isso. Sabe, quando os nossos pensamentos, eles sempre antecedem as nossas ações. Sempre. Então, muitas vezes fazemos coisas, mas antes pensamos. E achamos que não conseguimos dominar o nosso pensamento. Não conseguimos governar. E de fato, sozinhos, pela força do braço, não conseguimos. Sabe quando você diz assim, não consigo parar de pensar nisso? Aconteceu uma situação, você se magoou, você se machucou, e você não consegue parar de pensar. E você passa o dia ali todo remoendo. E se alguém for te aconselhar, ela pode dizer, não, cara, esquece. Você fica, não consigo parar de pensar. Leva esse pensamento para o Senhor. Fala para Ele, Senhor, isso aconteceu. E eu não consigo parar de pensar. E sei que isso está me fazendo mal. Não quero carregar isso ao longo do meu dia, dos meus anos, da minha vida toda. Quantas coisas aconteceram há anos atrás e a gente carrega porque simplesmente não consegue se livrar desse pensamento. Jamile, mas Deus, Ele é tão ocupado. Eu já ouvi, gente, pessoas falarem que Deus é muito ocupado para atender as orações dela. Não é. Mas Deus é tão ocupado, será que Ele vai me dar atenção, levar um pensamento para Ele? Cara, tá atrapalhando sua vida, tá te fazendo mal, é algo que você precisa se livrar, leva para Ele, Ele vai saber o que fazer. Então, fale com Ele sobre as coisas que estão na sua mente. Fale com Ele porque simplesmente você quer conversar com Ele. Não se sinta obrigado a seguir uma estrutura, como eu falei, para você orar para o Senhor, para você conversar. E a oração, gente, ela é sempre, é uma ação. É a fala com uma ação na sequência. Não é só a fala como um sino que ressoa ou como um prato que retine, como aquele barulho. Não, ela é uma ação. E sempre o Senhor, Ele vai te responder e Ele vai trazer um direcionamento. E você vai precisar fazer algo. Amém? Então, o convite de Deus hoje é para a gente buscar de forma honesta e genuína, sendo nós mesmos. Não se esforce para ser outra pessoa na presença do Senhor, porque Ele te conhece, foi Ele quem te fez. Ele te teceu desde o ventre da sua mãe. Amém? Apenas venha para Deus como você está, apenas vá para Deus como você está. Deus, Ele vê como você está e Ele te ama incondicionalmente, independente do que você fez. Amém? Então não espere você estar pronto, estar perfeito, porque perfeito só Jesus, para você se achegar a Ele, para você conversar com Ele. Então o convite dele é para que hoje, desde hoje, você já estabeleça essa relação, se você já aceitou o convite de sentar na mesa, que falamos na semana passada, então fica calado. Senta na mesa dele, na mesa do banquete e conversa com ele. Ai, gente, me assustei. Toda vez que esse negócio cai, eu me assusto. Que coisa. E conversa com ele. Amém? Então esse foi o nosso devocional de hoje. Agora me diz aí, se orar é ou não é simples assim? Eu contextualizei muito, eu trouxe vários exemplos,
mas não para deixar de forma complicada, mas assim, para reafirmar para você que sim, a oração é simples assim. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso devocional de hoje. Essa foi a palavra, o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E vamos orar, se você puder fechar sua cabeça, Não, fechar sua cabeça não, pelo amor de Deus, abra sua cabeça, curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Paizinho, para Te agradecer por mais um dia, Senhor, de devocional, por mais um dia, Senhor, em que nos colocamos aqui, Senhor, como escolhemos, Senhor, Te dar os primeiros frutos do nosso dia com esse tempo, Senhor, e hoje o Senhor falou conosco sobre oração, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, que foi falada, Deus, o que Jesus nos ensinou acerca da oração, Pai, possa permanecer no nosso coração, permanecer falando conosco durante todo o dia de hoje. Pai, quebra toda barreira, Senhor, de mente, Pai. Quebra toda barreira na nossa mente, Pai. Na mente de cada um aqui, Senhor, que está participando dessa live, Senhor, que se acha indigno de oração, Pai. Que acha, Senhor, que Tu nunca vai ouvir a oração dele ou dela, meu Pai. Senhor, quebra, Senhor, todas essas barreiras, meu Pai. Senhor, como foi falado aqui hoje, Deus, que não precisamos estar prontos, Deus, para se chegar a Ti, Pai. Tu é quem nos molda, Senhor. É Tu quem nós somos, Pai, como barro nas Tuas mãos, Pai. É Tu quem nos dá a forma, Senhor. Então, nunca estaremos perfeitos, Senhor, para estar na Tua presença, para orarmos, Senhor, para Te buscar, Pai. Seremos aperfeiçoados, meu Pai, por Ti, Senhor. Pai, então quebra, Senhor, todo engano de mente, Pai, de que essa pessoa ela não é capaz de orar, de que ela nunca vai ser ouvida, de que o Senhor não vai receber as orações dela, Pai, de que só as orações das outras pessoas são fortes, serão atendidas, Pai. Quebra, Senhor, todas essas barreiras na mente, Pai. Isso são pensamentos, Senhor Jesus, de engano, meu Pai, que foram colocados, Senhor, na mente, na nossa mente, Pai. Então, eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor quebre nesse momento, Deus, todos esses pensamentos, Pai. Senhor, leva a mente de cada um aqui, Senhor, cativa, Pai, a Ti, Pai. Senhor, quebranta os corações, Pai. Senhor, que possamos, Deus, nos achegar a Ti para uma conversa honesta e genuína. Senhor, sem o muito falar, sem o repetir as mesmas palavras, Pai, mas sobre abrir o nosso coração, Pai. Que possamos entender, Senhor, que Tu estás sempre aqui ao nosso lado, Pai, e que não existe uma distância, Pai, entre Tu e nós. Que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, que o Senhor não tem muitas demandas e a ponto de não se preocupar com as nossas coisas, Pai. Que sim, como um bom Pai, como um Pai que nos ama incondicionalmente, Tu estás aqui, Tu ouves sim, Pai, a nossa oração, mas que Tu também nos adverte, Tu nos instrui, Tu nos orienta, Pai. Senhor, que possamos, Pai, a partir de hoje, Senhor, estabelecer esse canal de oração contigo, Pai. Pai, como uma conversa, Senhor, não como um monólogo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, então que possamos ter aprendido sobre a oração e que possamos entender que a oração, sim, é de forma simples, Pai. Tira toda a vergonha, todo o medo, Pai, que houver, Senhor, em cada coração aqui, Pai, de orar, de falar contigo. Eu tenho vergonha de orar, eu não sei orar, Pai. Quebra, Senhor, quebra todos esses enganos, Pai. Senhor, coloca simplicidade, Senhor, do coração, Pai. Tira todo o medo, tira toda a dúvida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Te entregamos esse tempo de devocional, Te agradecemos. Nos dá um restante de semana abençoado, de dia abençoado. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter e fazer uma excepcional terça-feira. E que você possa estar aí a ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. E que essa palavra possa ter falado muito ao seu coração, como falou ao meu. E que a oração hoje, a partir de hoje, seja sim, simples. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia, fica na paz. Até amanhã às 7 horas. Beijo, gente. Fiquem na paz.